do ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a tia Preta tudo ótimo. E hoje nós vamos para nossa videoaula de história, onde nós vamos falar sobre instrumentos ao longo do tempo. Nós já estamos, nesse conteúdo, nesse contexto de instrumentos e ferramentas de trabalho, profissões, história do trabalho. Então nós vamos continuar para falar desses instrumentos que foram mudando ao longo do tempo. Vocês sabiam que quando seus avós ainda eram crianças, existiam alguns instrumentos de trabalho que até hoje existem, mas eles sofreram algumas mudanças, é claro. Mas que naquela época eles passavam um pouquinho de perrengue porque os instrumentos não tinham tanta tecnologia como tem hoje. E um desses instrumentos é um que você tem aí na sua casa. Eu tenho certeza que todo mundo tem na sua casa esse objetinho aqui, ó. Exatamente. Ferro de passar roupas. Todo mundo tem o ferrinho porque é uma necessidade, né? Nós lavamos a nossa roupa e quando tiramos da máquina que seca, ela fica bem geadinha. Então, na maioria das vezes, nós precisamos desse instrumento, que é o ferro de passar roupa, para alisar a nossa roupa e ficarmos mais apresentados, certo? Concorda? Pois é. Agora você imagina, há um tempinho atrás, como que era utilizado esse instrumento? Pensa, imagina como que era. Turminha, não era fácil, não. Tá? No livro de vocês mostra os ferros de antigamente. Tem esse ferro aqui que, olha só, para ele funcionar e as pessoas terem esse acesso a alisar as suas roupas, a passar as suas roupas, elas tinham que colocar carvão. É o carvão que nós fazemos o nosso churrasco. Exatamente. Então tinham que colocar esse carvão dentro do ferro que ele abria, colocava o carvão, fechava e aquela parte de baixo do ferro esquentava, ficava bem quente. Então as pessoas iam lá e passavam as suas roupas. Ah, tia Pri, então eles não sofriam tanto? Não sofriam tanto? Tinha alguma dificuldade, sim. Sabe por quê? Às vezes respingava alguns pedacinhos de foguinho do carvão e acabava furando as roupas. Acredita? Mas graças a Deus, os anos se passaram, a tecnologia chegou e hoje nós temos o nosso ferro de passar que não tem nada de carvão, né? A gente liga ele na tomada e pronto, tá tudo certo. Então, mas vocês sabiam que todo esse trabalho de instrumentos, de trabalho aí que vem ao longo do tempo, veio lá da pré-história? A gente sabe que pré-história é quando vem lá de antigamente, bem antigamente mesmo. E lá tinham os primeiros povos que habitavam esse lugar, certo? Que nós chamamos de aqueles homens da caverna, né? Aquelas pessoas que moravam em cavernas. Eles precisavam se alimentar, eles precisavam sobreviver e eles tinham que fazer alguma coisa. E lá naquela época não tinha nada com nada, era só criatividade aqui na mente para poder organizar a maneira de como conseguir viver lá. Então, para que eles pudessem se alimentar, eles precisavam construir instrumentos de trabalho para poder ter a comida na mesa. E naquela época não tinha supermercado, né, gente? Não tinha cozinha, não tinha multimeios para eles comprarem, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, a alimentação deles era o quê? Os animais. Eles precisavam caçar para se alimentar. Só que eles não iam conseguir matar um animal só com as mãos. Eles precisavam de um instrumento. E eles pensaram: o que nós vamos fazer? Vamos ter que elaborar algum instrumento. Então o homem em si já começou desde aquela época e é até hoje responsável pelo seu instrumento de trabalho. O próprio ser humano constrói a sua própria ferramenta de trabalho. Então eles conseguiam pegar o animal
Então, daquele animal tinha muitos ossos. Então, eles pegavam aqueles ossos, afiavam alguns que davam, né, que eram bem firmes, afiavam para poder caçar outro animal com aquela ferramenta. Então, essa ideia de caçar animais com ossos, eles acharam que com os ossos eles também poderiam criar algum outro tipo de ferramenta. Eles pensaram, tá, a gente consegue se alimentar, agora a gente também precisa se vestir. Como que nós podemos fazer para se vestir? Nós temos as nossas roupas hoje, né? Que são feitas com as costureiras ali, tem uma máquina, tem agulha e tudo mais. Só que antes não tinha nada disso. Então eles pegavam ossos também, deixavam eles bem pontiagudos, bem fininhos. E então, com palha, eles pegavam o couro do animal, costuravam e assim faziam as suas vestimentas. Então, olha só, o trabalho já acontece há muito tempo. Acontece que a cada ano que vai passando, né? Todo esse tempo ele vai se atualizando, ele vai melhorando para as pessoas, certo? Então, naquela época também, eles tinham uma coisa que era muito interessante, que eram as pinturas rupestres, né? Era onde eles deixavam, vamos dizer, a fotografia do acontecimento para ficar registrado. Era um registro da época, certo? Então, eles também utilizavam do sangue do animal para fazer os seus desenhos. Com o tempo, eles vieram se aprimorando, começaram a utilizar pedras, fizeram pedras pontiagudas para se fazer formatos de faca. Então, o tempo inteiro o trabalho tem essa evolução, né? Então, esses instrumentos antigos, eles ainda podem até existir. Podem não, eles existem, só não são utilizados mais. Eles estão ali para a gente conhecer, para a gente entender como que era a cultura dessas pessoas, né? E hoje nós vemos que a nossa já é bem diferente, que depois eu vou fazer um vídeo falando só dos instrumentos atuais. Mas esses aqui são alguns dos instrumentos antigos que as pessoas utilizavam para poder sobreviver. Olha só que coisa, né? Interessante a gente saber dessas coisas, porque aí nós podemos dar mais valor ainda ao que nós temos hoje. Porque você já parou para pensar, se você não tivesse as ferramentas que tem hoje? Seria bem complicado, né? Lembra que nós fizemos uma atividade na nossa aula online onde nós imaginamos que estávamos em uma ilha perdidos, tínhamos que ficar lá por um dia e tínhamos que falar como que nós iríamos se alimentar, como que nós íamos se proteger dos animais. É mais ou menos isso que eu tô falando para vocês. Porque se nós estivéssemos em uma ilha deserta, sem ferramentas, né, prontas, já que nós usamos aqui hoje no dia a dia, né? Como que nós iríamos sobreviver a isso em um lugar que não tinha esses meios? Então nós íamos ter que fazer como os homens da pré-história. Por isso que a pré-história é importante, tá? Porque ela foi um meio de sobrevivência. Foi aonde começou a história dos seres humanos, onde tudo começou. Então é importante a gente saber desse trabalho deles, dessa criatividade deles, né? Porque um dia vai servir para a gente, vai servir para nós, né? Nós íamos fazer, né, antes de acontecer tudo isso, nossas pinturas rupestres, mas não deu tempo, né? A pandemia veio, nós tivemos que ficar em casa e não deu tempo. Mas olha só, a gente ia representar um trabalho antigo. Nós íamos representar um instrumento que passou, né, que foi embora ao longo do tempo, certo? Então, turminha, vocês vão fazer uma atividade para tia Pri no livro 2 grosso, que vai ser a atividade na página 247. É sobre um personagem que é da turminha da Mônica, tá? Que ele teria vivido lá na pré-história, tá bom? Vocês vão olhar lá a fotinha dele direitinho, vai ter todas as recomendações da atividade, tá? E nós vamos conversar sobre isso
na nossa próxima aula online de história. Combinado? Então, um super beijo pra vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!